Agora vamos passar a palavra para o Luiz Felipe de Orleans e Bragança. 20 minutos. Bom dia. Primeiro, obrigado pelo convite do Parlatório Livre, estar recebendo todos aqui, organizando esse evento. Obrigado também aos palestrantes que estão aqui esperando e também já fizeram a sua apresentação. Obrigado a todos vocês que vieram. Mais uma vez, como a Madeleine informou, de fato, é um tipo especial de pessoa que sábado de manhã está aqui querendo escutar sobre empreendedorismo, economia, política. Então, eu sempre prezo muito pelo convívio com vocês. Com relação ao tema empreendedorismo, eu acho que é muito importante entendermos o contexto em que nós nos encontramos hoje. A única solução, a única alternativa de se desvincular de um Estado interventor é de ter uma massa que não depende do Estado, que não quer o Estado, que não quer intervenção do Estado. Essa massa precisa se manifestar, se organizar, ela precisa existir. Então, aí temos um grande problema. Será que temos essa massa? Essa massa, de fato, quer empreender, quer executar, existe, ela está organizada, pleiteando as coisas certas para que ela possa se sobrepor à necessidade de ter um Estado? Então, essa é a primeira questão. Então, com relação a isso, nós temos aí, eu diria que 3 grandes problemas, dos quais 2 acho que nós conseguimos resolver por conta própria. E 1 depende do Estado. O primeiro é uma mudança de perspectiva. E aí entra a sociedade organizada que temos aqui. Essa mudança de perspectiva é começar a cobrar o que eu chamo, que eu já escutei ecoando em alguns lugares, é o conceito de consumidor-eleitor. Esse que deve ser o rei do Brasil. Todas as decisões políticas devem estar visando o benefício do consumidor-eleitor. O que nós temos hoje? Num conceito nacional socialista, que é um conceito que rege as nossas decisões políticas e burocráticas, o consumidor é parte do patrimônio do Estado. O consumidor, o mercado é do Estado. Então, quando você tem uma burocracia e uma classe política que não entende que quem rege ele é o consumidor eleitor, e não ao contrário, não ele, Estado, é dono do mercado, nós temos aí todas as decisões de burocratas e de políticos está enviesada. Vou dar um exemplo aqui. Há pouco tempo atrás, estava uma discussão numa universidade, um argentino que estava presente, extremamente peronista, e peronismo é nacional-socialismo, que é muito similar ao que temos aqui no Brasil. Então, ele já argumentava em prol de concessões de Estado para que empresas pudessem explorar o consumidor daquele Estado. Então, aí temos um grande problema. E ele não é parte do Estado, ele é um empreendedor, é um empresário, e está ali defendendo o conceito de que o Estado é dono do consumidor e que precisa ter legislação para proteger esse consumidor e tem que ter legislação para julgar que tipo de serviço e produto tem que ser ofertado para aquele consumidor. Então, aí você começa a enviesar até piorar. A piora chega quando você cria agências regulamentares para conceder o direito de uma empresa operar no Brasil. Uma empresa de telecomunicações, por exemplo, uma empresa de energia elétrica, uma empresa de cinematográfica, uma empresa de mídia. Todas concessões do Estado. E quem é que paga por essa concessão? Quem é que paga? É o consumidor eleitor. No minuto que o Estado fica com a concessão, o preço que é do produto ou serviço final, esse fica condicionado a ter que retornar o investimento daquela empresa, que já teve que pagar ao Estado a concessão, agora o consumidor eleitor vai ter que pagar mais. Então, quem é que rege o Brasil? É o consumidor eleitor ou é o Estado? O Estado.
O Estado fica com todo o benefício de antemão. E aí temos esses problemas de retorno sobre investimento, que aí as grandes empresas começam a exigir uma série de coisas. Mas exigir concessões, o que vem com a concessão? Vem o limite de competição. Ah, se eu vou ter que pagar essa concessão para você, o que você me garante? Eu garanto que não vai haver competição, que você vai poder nadar de braçada nesse mercado, praticar o preço que você quiser. Então, esse é o primeiro problema, e eu diria que é um problema de semântica, que permeia não só a sociedade, mas, sobretudo, os burocratas e os políticos. E se eu pudesse, essa mensagem está chegando a esses burocratas e políticos, estaria dizendo o seguinte: escutem muito bem que o consumidor eleitor no Brasil está desperto, ele quer produtos e serviços melhores e mais baratos. Esses só vão vir no minuto que não houver o Estado concedendo absolutamente nada e regulamentando absolutamente nada. Simples assim. Então, eu diria que esse é um grande problema que eu estou aludindo aqui e que eu vejo aí permeando boa parte da discussão política e também na parte social ativista. O segundo problema é o conceito de uma classe média empreendedora. O que nós temos é uma classe média servidora. Acho que a Madeleine aqui oferiu uma certa culpa ao sistema de ensino, que nos prepara a servir, nos prepara a ser um empregado, nos prepara a, de fato, não exercermos aquilo que nós somos, aquilo que nós queremos. E aí eu trago um dado que eu tenho estudado, eu ia até fazer um post lá no meu Facebook também, há um tempo atrás, eu não terminei a segunda parte da comparação, mas eu peguei os Estados Unidos, nos últimos 25 anos, de 1990 até agora, a classe média empreendedora, aquela que empreende, que cria pequenas e médias empresas, cresceu em 40 milhões. Há 40 milhões de número maior, nominal maior, de classe média empreendedora nos Estados Unidos, e o número total de funcionários públicos, de 1990 até agora, caiu em 1 milhão de pessoas. Então, ou seja, o serviço público caiu em 1 milhão e a classe média empreendedora aumentou em 40 milhões e o volume de pessoas empregadas pelas Fortune 500 se manteve estável. Então, ou seja, houve um crescimento net de empreendedores nos Estados Unidos. E de onde vem isso? De onde vem essa dinâmica, essa vontade? Claro que aí tem um calhamaço de estudos que determina como é que você condiciona, mas eu acho que ensino tem muito a ver com isso. Acho que é uma função nova para as universidades, é uma função nova para a mídia, para a literatura, para a cultura, de dar poder a essa classe média, e não que essa classe média seja direcionada forçosamente a servir alguém e que os ganhos dessa classe média venham de reclamar do governo, reclamar do empresário. Não é por aí que uma classe média deve atingir benefícios cada vez maiores, cada vez mais crescentes. Não, deve ser do seu próprio empreendedorismo. Então, essa classe média empreendedora, nós, aqui no Brasil, eu digo isso, claro que é subjetiva essa análise, é baseado na minha experiência, mas a classe média do Brasil ainda está condicionada a reclamar e não está condicionada a querer empreender. Vê muito risco nisso. Eu digo de experiência própria. O risco hoje de trabalhar para uma grande empresa é tão grande, o risco mensurável, ou seja, de tempo e esforço relativo a ganho, de trabalhar para uma grande empresa hoje, é igual de você empreender, na minha perspectiva. Eu fui sempre condicionado a ir trabalhar para uma grande empresa. Toda a minha educação foi voltada para isso. Minha família me empurrava para isso. Tem que ser um executivo, tem que trabalhar numa grande empresa. E fui, realizei isso. Mas, de fato, em convívio com uma classe média empreendedora, você nota que ser um executivo de uma grande empresa não torna você um herói. Não é isso que faz o grande impacto, eu diria que esotérico, na alma de uma pessoa.
Os heróis são todos empreendedores, aqueles que iniciaram um projeto. Nada errado de você trabalhar para um empreendedor, nada de errado com relação a isso. Mas que exista dentro de uma comunhão de que, de fato, o empreendedor tem que ser o herói. Tem que ser o herói da classe média. Isso ainda não foi criado. Então, o conceito de classe média empreendedora precisa ser criado. As universidades têm uma função aí primordial nessa criação. E, também, a questão da política regulamentar também tem a ver com deixar com que a economia seja cada vez mais direcionada pela classe média empreendedora. E aí chegamos no nosso último ponto aqui, que eu gostaria de apontar, que eu acho que é o mais importante. Sobretudo as pessoas que estão mais sintonizadas com o discurso liberal, o grande inimigo do empreendedorismo, o grande inimigo do consumidor eleitor, o grande inimigo da classe média empreendedor, chama-se regulamentação. Regulamentação, excesso de regulamentação. Quem é esse monstro? Quem é que cria esse monstro? De onde vem? Deve ser uma pessoa, com certeza. Na verdade, é aí que está o maior desafio do sistema brasileiro. E aí, pego aqui um gancho do que o Cânice falou, de conhecer de fato o nosso problema. A questão da regulamentação, hoje, quem regulamenta a nossa atividade econômica, a nossa atividade social, é uma miríade de contribuidores a essa regulamentação. Existem câmaras legislativas locais, estaduais, federais, existem autarquias, existem o poder executivo, os legislativos eu acabei de mencionar, existem as estatais, que têm monopólio e controle de preço, e acabam criando normas e uma série de outras coisas que condicionam a sua entrega de produto e serviço. Então, o problema da regulamentação, infelizmente, ele não é encarnado em uma pessoa ou uma instituição específica. Ele tem uma entrada multifacetada, amorfa, e que não se controla facilmente. Se a sociedade empreendedora, de fato, se organizar, de fato crescer e falar, muito bem, agora queremos menos regulamentação, não existe um só lugar no qual a gente tenha que reclamar. Existe, sim, uma miríade de lugares. E aí é o problema que eu afirmo antes, que é um problema de Estado. A classe média empreendedora e o consumidor eleitor não tem. A única coisa que vai debelar esse volume absurdo de regulamentação que existe sobre nossas vidas e nossa atividade econômica só vem de um poder que o Estado tem que dar à sociedade e que o Estado ele simplesmente não vai dar, se a gente não reclamar sobre isso. É o poder da sociedade dizer não à regulamentação. É o poder da sociedade se levantar contra qualquer regulamentação em qualquer lugar do Brasil, em qualquer ecossistema político do Brasil. Qualquer cidade das 5.500 cidades do Brasil tem que haver sociedade ali com o poder de se levantar contra a regulamentação, seja ela local, seja ela estatal, seja ela de qualquer for o seu input regulamentar. E aí é que dependemos do Estado. Então, se houver aqui um tiro, uma bala de prata que mata esse lobisomem, ou que mata esse tigre, temos que exigir o nosso direito de dizer não à regulamentação. Isso chama-se um referendo popular para qualquer nova regulamentação que seja passada em qualquer nível, até mesmo para empresas estatais e burocracia. Então, se a gente não conquistar esse direito, todos os discursos sobre empreendedorismo, todos os discursos sobre liberalizar a economia, todos os discursos sobre crescimento econômico, pujança, crescimento da classe média, enriquecimento da classe média brasileira, vai ficar sem ter a definição própria de onde vem o início do problema. E o início do problema é um Estado que não quer que essa classe média, que essa classe atuante, que essa classe ativa, se realize. Eles querem controlar essa classe, querem que, sim, o consumidor ainda continue sendo um ativo do Estado e não um consumidor livre, dono e regente do Estado. É isso que nós precisamos combater. Enfim, então, espero aqui abrir o debate. Muito obrigado pelo tempo.